Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando, estamos iniciando essa primeira Masterclass aqui da Amamenta Care. Então, estou muito feliz hoje aqui com um assunto super importante que a gente vai trazer aqui informações de qualidade para esse início da amamentação ser muito mais leve, muito mais seguro também, né, para a mãe e para o bebê. Então, eu aí adoro falar sobre esse assunto, orientar muito sobre pega, sobre posicionamento, sobre benefícios do leite materno também. Então, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Como que está o som? Tá tudo bem? Então vamos lá. Sim, obrigada. Beleza. Então vamos começar, né? Eu não poderia começar de outra maneira, né, sem falar sobre os benefícios da amamentação, tá? Porque às vezes a gente vê bastante, estuda bastante sobre os benefícios da amamentação para o recém-nascido, mas eu gosto sempre de frisar, de trazer o enfoque que a amamentação, os benefícios da amamentação, ela tem 3 pilares, tá? Então, ela tem benefícios para o recém-nascido, ela tem benefícios para a mãe, né, para a mulher, e ela tem benefícios também para a família e para a sociedade no geral, tá? Então, os benefícios relacionado ao recém-nascido, né? Principalmente a composição do leite materno é rica em fatores de proteção, então anticorpos, né, imunoglobulinas que são passados da mãe para o recém-nascido. Então isso quer dizer o quê? Né? Com uma taxa de aleitamento materno exclusivo, uma taxa de aleitamento materno maior, né? Nós temos menos crianças hospitalizadas, nós temos menores taxas de infecção, então menos casos de diarreia, de desidratação, também proteção, né, para infecções respiratórias, então bronquiolite, pneumonia, essas infecções que podem se tornar mais graves, né, o aleitamento materno ele também faz essa proteção, ok? Esses benefícios para o bebê, eles são tanto a curto prazo, né? A gente acaba vendo aí de forma imediata e também a longo prazo. Então, na adolescência, segue até a vida adulta. Um exemplo, né, desses outros benefícios é uma proteção à obesidade, a não desenvolvimento de sobrepeso, porque a partir da amamentação o bebê ele aprende, né, o seu comportamento alimentar, ele também tem o seu reflexo de saciedade muito bem desenvolvido, construído, então ele sabe quando ele está saciado, qual é o volume de leite para ele adequado naquele momento, então isso também está relacionado a todo o comportamento alimentar dessa criança na primeira infância, na adolescência e na vida adulta também, tá? Outro ponto importante que a gente precisa falar quando relacionado ao recém-nascido é a importância do colostro, tá? Então, o colostro, ele não é só uma forma de esperar o leite materno, o leite maduro chegar, né? Ele já é o alimento para o seu bebê naquele momento. Então, o colostro, ele vai auxiliar, tá? No desenvolvimento, na maturação de todo o trato gastrointestinal do bebê, ok? Para a mãe também. Então, para a mãe que a gente às vezes não ouve muito, né, falar sobre os benefícios para a mulher, mas tem sim também. Então, para a mulher, ele também é dividido em benefícios a curto prazo, né, de forma imediata, e também a longo prazo. Então, de forma imediata, por exemplo, eu escuto bastante, né, quando a mulher está no seu pós-parto,
e o bebê começa a mamar, então a mulher ela sente aquelas cólicas, né? Pode sentir uma cólica mais forte, por exemplo. Então, isso quer dizer o quê? Na amamentação, durante a amamentação, é liberada a ocitocina, aquele hormônio do amor, do bem-estar, e ele também auxilia ao útero voltar ao tamanho normal. Então, o útero, né, cresceu, era lar ali do bebê naquele momento, então ele precisa voltar ao seu tamanho antes da gestação. E a ocitocina ela vai fazer isso. Essa contração, né, essa involução do útero é o que causa essa cólica que a mulher pode sentir no pós-parto relacionada à amamentação, tá? Então, com essa contração, com essa involução do útero, a mulher também então tem menos chances de sangramento excessivo, né, de anemia, junto com uma boa alimentação, a prática de exercícios físicos moderados, né, e que são liberados para a mulher no pós-parto, a amamentação, ela também auxilia na redução do peso, né, do ganho de peso aí durante a gestação, e a longo prazo, ela pode auxiliar na diminuição das taxas de depressão, de ansiedade, de estresse, devido a essa liberação da ocitocina a todo momento, que é este hormônio do bem-estar, tá? E a longo prazo, então, nós já temos estudos aí que mostram a amamentação relacionada à proteção a câncer de ovário, de útero, câncer de mama, e também temos estudos promissores que relacionam a fator de proteção para diabetes também, tá? Deixa eu ver aqui. Isso. E por último, então, o terceiro pilar desses benefícios que eu gosto de falar é em relação à família, em relação à sociedade como um todo. Por quê? Porque tudo isso que eu comentei com vocês, todos esses sinais, benefícios, né, de saúde, de promoção de saúde que a amamentação ela provoca, nós estamos falando de um grande impacto econômico, tá? Então, nós temos menores taxas de hospitalização, nós temos menores taxas e desenvolvimento de outras doenças. Então, é um impacto econômico muito grande que a amamentação ela pode trazer para a família, para a sociedade. Sem dizer, né, que é um alimento que já é seguro, que ele já está pronto na temperatura ideal. Então, a gente não precisa se preocupar em relação a embalagens, a formas de armazenamento, a temperaturas, né, a contaminação, porque este alimento ele já está pronto, né, para o bebê. Ele é para o seu bebê, ok? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Vão dando um coraçãozinho aqui. Isso. Isso aí. Então tá bom, obrigada. Bom, outro caso também em relação à amamentação é a composição, tá? A composição do leite materno. Então, o leite materno ele é rico em fatores de proteção, carboidrato, proteínas, nutrientes, né? Lipídios, gorduras e tudo mais. Então, ele tem vários nutrientes. A composição do leite materno é enorme. E ele passa por fases, né? Então, nós temos o colostro, que é o primeiro leite, que é rico em fatores de proteção. Depois nós temos o leite de transição, e que ele vai tendo um pouquinho mais de carboidratos, de proteínas e lipídios, e depois o leite maduro, tá? Então ele vai seguindo por fases, e essas fases são importantes porque o bebê também vai desenvolvendo, vai transformando, né, o seu sistema trato gastrointestinal. Então ele vai conseguindo fazer essa digestão de forma mais fácil, tá? Então é importante sim, e o colostro eu sempre digo que ele já é o alimento para o seu bebê, então não é uma fase, né, de ficar esperando o leite maduro chegar. Não, o colostro ele já é
o alimento certo, o alimento ideal para o seu bebê. Então, logo após o parto, a criança ela já pode, ela deve, né, já vir para o seio materno, fazer as primeiras sucções, e isso vai ajudar muito, né, a descida do leite. Então, mais para frente a gente vai comentar sobre isso aqui também, tá bom? Então, eu até esses dias comentei lá nos stories também sobre o sucesso da amamentação, né? Que às vezes a gente fala muito sobre o amamentar e às vezes a carga, né, do sucesso, do estabelecimento da amamentação, ela fica muito voltado à mulher e ao bebê. E não é isso, né? O sucesso da amamentação, ele depende de vários fatores e nós como sociedade, né, temos o nosso papel de proteger, de promover o aleitamento materno. Então, por isso, né, que até é um dos motivos aqui que eu gosto de falar sobre a amamentação, que eu abri essa página para sermos também uma forma, né, de proteger, de trazer essas estratégias de proteção e promoção ao aleitamento materno. Então, esse sucesso da amamentação, ele não está relacionado somente à mãe, somente ao bebê. Nós temos vários fatores, né? Por exemplo, temos as condições biológicas maternas, temos as condições biológicas do recém-nascido, mas também nós temos a rede de apoio bem estruturada, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, no papel do pai, no papel do parceiro, parceira na amamentação, na responsabilidade, né, em relação às outras tarefas, de possibilitar a essa mulher que tenha o seu momento de autocuidado, que tenha o seu momento para melhora da autoestima, para que ela tenha também a sua identidade como mulher durante a amamentação, né? Também o papel da avó, a avó como o papel de experiência, né, que traz essa força para essa mulher, e também a sociedade, os serviços de saúde, os profissionais que são amigos da amamentação e que devem sim orientar essa mulher no sentido de acabar, né, com as dúvidas, de tirar todas as dúvidas dela, de reforçar a sua capacidade de produção de leite, de amamentar o seu filho. Então, são todos esses fatores. Os mitos, as crenças que estão muito enraigados, e a gente sabe que não é só no aleitamento materno, mas toda a área de saúde da criança, né? Nós temos muitos mitos e crenças relacionados a isso. Então, a gente precisa informar, a gente precisa quebrar todas essas inverdades, né? E trazer de novo a segurança à mulher, o seu protagonismo e a sua capacidade ali de amamentar o seu filho, que seu leite é suficiente para o seu bebê, tá? Ok, então vamos lá. Essa semana, né, eu até respondi ali no Instagram também, sobre a preparação para amamentar. Então, essa é uma outra dúvida também que muitas mães têm no início da gestação, né? Que já querem, o que eu preciso fazer para preparar a minha mama para amamentar? Então, eu vou dizer para você o seguinte: o seu organismo ele já está fazendo toda a preparação necessária durante a gestação, né? Os nossos hormônios, o estrogênio, a progesterona já estão a todo vapor fazendo o desenvolvimento dessa mama, que a mulher, né, ela acaba tendo o desenvolvimento completo da mama na gestação e para a amamentação, tá? Então, o seu organismo, de forma lá interna, já está fazendo toda essa preparação e nós, de forma externa, que não precisamos fazer nada, né? Como, por exemplo, passar pomada, não precisa, não precisa ficar tomando sol, não precisa passar a bucha, não precisa cortar o sutiã, fazer uma bolinha no sutiã para ter mais atrito, né? Eu já ouvi isso também. Então, não precisa fazer esse tipo de preparação. A preparação no pré-natal, durante a gestação, é se informar, é aprender sobre amamentar,
Porque hoje, né, a nossa geração, nós não temos mais, a gente não vê de forma tão comum assim mulheres amamentando, então esse aprendizado de forma associativa, né, de forma visual, ele acabou se perdendo entre essas gerações e também ao boom, né, que teve na geração passada em relação ao marketing e ao comércio de outros produtos substitutos aí do leite materno, né, que eu comentei também esses dias, e então acabou se perdendo esse aprendizado, essa associação. Então hoje a principal forma de se preparar para amamentar é durante a gestação, é tendo informações de qualidade, é aprendendo sobre isso, porque a amamentação ela é uma habilidade, né? Ela vai se tornar automática, vai se tornar aí um hábito entre você e o seu bebê, ok? Isso. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá. Aí. Bom, então como acontece também essa produção de leite? A produção de leite, né, ela é dividida ali em 3 momentos principais, então hoje eu vou falar de forma bem resumida, tá? Só para você entender um pouquinho como funciona a produção de leite e isso traz mais segurança para a mulher, né? Toda essa informação, ela traz mais segurança e com isso a gente já quebra vários mitos e também favorece esse início da amamentação, tá? Então, quais são essas fases, né, de produção do leite? Então, são divididos em 3. Uma durante a gestação, tá? Então, nós temos sim, durante a gestação, um aumento ali do hormônio que faz essa produção de leite, que é a prolactina, mas ele está de alguma forma ali inibida, tá? Porque, né, você não precisa fazer essa produção de leite nem liberação de leite durante a gestação, certo? Algumas mulheres apresentam sim a liberação ali do colosso já na gestação, mas não é todas e também é algo normal, tá? Então nós temos essa primeira fase que é na gestação. A segunda fase ela acontece lá na hora do parto. Então quando é retirada a placenta, aí sim a prolactina ela entra em ação e acontece essa segunda fase até a descida do leite, que pode ser no 3º dia pós-parto, pode ser no 5º dia pós-parto, pode variar, né, conforme for esse trabalho de parto, conforme as variáveis dessa mulher também, certo? Então, esta segunda fase, ela vai lá da saída da placenta até a descida do leite. E a terceira fase, ela começa aí, tá? Na descida do leite. E essa terceira fase, ela tem a diferença que a sua produção de leite vai depender de estímulos externos. O que isso significa? Vai depender da sucção do bebê e vai depender da ordenha. Então, é como se nas 2 primeiras fases, que são as fases ali iniciais de produção de leite, o seu organismo, ele é responsável, né? Ele vai fazer a parte dele. E depois que tem a apojadura, depois que tem a descida do leite, ele fala assim: preciso saber se vai ter demanda, se eu continuo produzindo ou não. E a partir do momento, então, que tem a sucção a sucção do bebê, que tem a ordenha frequente, esse organismo entende que ele precisa continuar produzindo este leite, tá bom? Ficou mais claro assim essa produção? Então, por isso que a gente fala, né? Precisa fazer a ordenha de alívio, precisa fazer a amamentação em livre demanda e a partir dessas sucções, então, é que vai regular, né, podemos dizer assim, vai ter essa regulação da produção de leite. Então, ela é dependente da sucção
do bebê e pode acontecer ali em livre demanda, conforme o recém-nascido for tendo, né, a sua necessidade de estar ao seio materno, de estar sentindo fome pelas primeiras vezes, não é mesmo? Então, ele vai aprendendo tudo isso. E a livre demanda, ela é importante também, tá? Para o desenvolvimento, né, do comportamento alimentar da criança, para a saciedade. Então, tudo isso está relacionado à amamentação nesse início, tá? Isso aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu gosto de falar, por exemplo, que a amamentação, ela é como um restaurante, tá? Então, o seu organismo, ele já tem ali todos os ingredientes, tudo para fazer a produção do leite, mas ele precisa de um cliente, né? Ele precisa ali do pedido para que ele possa fazer essa produção. Então, o recém-nascido é o cliente que vai sair sempre satisfeito e a prolactina, por exemplo, é o chefe que está lá na cozinha, está preparando tudo. A ocitocina, que vai liberar esse leite, são, por exemplo, os garçons, né? São as pessoas ali que estão servindo. Então, o amamentar é como um restaurante, tá? Você precisa de demanda e assim o seu organismo ele vai começar a produzir, tá? Temos um... Ó, a Lai tá falando que tem um cliente voraz, é isso mesmo. Mas eles sempre saem satisfeitos, isso que é o importante. Uhum, isso mesmo. Então, a mama, né, o seio materno, por exemplo, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa prolactina e sobre a ocitocina também, dentro da mama, né, aqui no corpo da mama, por exemplo, a gente tem bolinhas, né, que a gente chama de alvéolos, tem os ductos, né, os ductos mamários que vão levar dessas bolinhas de vários alvéolos que tem aqui onde ocorre a produção de leite até a areola, até o mamilo. Então, nós temos várias estruturas ali na glândula mamária, né, que estão participando dessa produção de leite. Então, a prolactina, ela vai agir lá no alvéolo, vai começar a produção e a ocitocina, ela vai apertar, tá? Vai apertar esse alvéolo, essa bolinha, né, que nós temos ali na glândula mamária, que são várias bolinhas pequenininhas. Então, ela vai ali apertar e com isso vai liberar o leite materno também, tá? Então, é assim que funciona esse restaurante maravilhoso. Deixa eu só tomar uma aguinha. Vão comentando aí, vão mandando suas dúvidas, né? Então, compreendido aí, explicado um pouquinho mais sobre essa produção de leite, sobre a importância da livre demanda, a gente tem também uma dúvida muito frequente que é em relação aos tipos de mamilo, né? Então, aqui eu já vou entrar na parte da técnica de amamentação, do manejo, como que ele deve ser realizado, qual que é a forma mais fácil, né, de fazer a pega correta do bebê. Então, eu já vou entrar neste assunto, ok? Então, os tipos de mamilo, vou utilizar aqui a mama para tentar explicar melhor, tá? Bom, nós temos um mamilo que chama de protuso, tá? Que é este mamilo aqui, por exemplo, que ele é mais para fora, tá? Nós temos também o mamilo que ele é mais plano, deixa eu mostrar aqui, ó, certo? Então, ele não se sobressai aqui da areola, ó, ele é reto, ok? E nós temos também o mamilo que ele é mais fundo, peraí, que a gente chama de invertido, ó lá, ó. Então, ele é mais para dentro, tá bom? Temos diferenças para amamentar? Tá? Temos.
ok? Então, o mamilo, que ele é mais para dentro, que ele é mais plano, né, mais para dentro, nós temos um desafio maior para amamentar, para fazer a pega, na verdade, tá? Neste início, nesse comecinho, nós temos um desafio maior, mas nada impede que você ofereça o seio materno e que você amamente o seu filho de forma normal, de forma tranquila, ok? Então, o desafio é em relação ali à pega, a oferecer para o recém-nascido, de forma que ele consiga fazer corretamente, sem trazer dor ou desconforto para a mãe, tá? Mas eu já vou mostrar aqui também, na sequência, como oferecer também em casos de mamilo plano e mamilo invertido. Então, reforçando aqui, tá? O tipo de mamilo que ele é mais para dentro, mais plano, mais para dentro, ele é um desafio, né? Um desafio aí maior para amamentar, só que ele não impede você de amamentar, tá bom? Com a pega correta, com a técnica certa, é possível sim e amamentar aí por um longo tempo, tá bom? Então, isso, vamos deixar a live salva. Vou deixar. Mamilo plano, quase desisti no começo, mas corrigimos a pega e deu tudo certo. São quase 5 meses de livre demanda. Olha, muito bem, é isso mesmo. Amamentar é uma persistência, né? 1 a 9 meses de livre demanda. Olha só. Isso mesmo. Vários relatos aí muito legais. Bom, então, essa parte aqui do mamilo, tá? Pode causar dúvidas aí em várias mulheres, mas ela pode ser sim, esse desafio aí pode ser ultrapassado com a técnica correta, né? Com a paciência e a persistência aí da mãe e do bebê também, tá? Como que eu faço essa pega correta? Então, eu vou mostrar algumas formas eu vou mostrar em partes, tá? Porque assim acho que fica mais fácil de vocês entenderem e uma forma também mais didática, então eu vou mostrar em fases. Primeiro, em relação a como a mãe deve segurar essa mama. Nós temos, tá, a técnica C, que também é muito falada, né? Em que a mulher ela vai segurar a mama dessa maneira, de forma C. O que é muito comum as mulheres fazerem é segurar a mama assim, tá? Em tesoura, que a gente chama. Parece que já é automático, né? Vem o recém-nascido para fazer a primeira pega, a mãe já vem assim, ó. Certo? Então, qual é o problema, vamos dizer assim, de fazer essa pega em tesoura? Lembra que eu falei que a mama ela tem várias bolinhas, né? E tem os ductos que vão levar o leite dessas bolinhas que a mama tem lá dentro até a areola, até o mamilo. E esses ductos, eles são bem superficiais, tá? Esses caninhos que vão levar o leite para fora, né, para até o bebê, eles são bem superficiais. Então, quando você faz essa pega em tesoura, né, uma pequena pressão que você faça, você já pode estar diminuindo esse fluxo de leite para o bebê. E diminuindo o fluxo de leite para o bebê, ele pode ficar mais irritado, né, ficar se jogando assim para trás, como se ele estivesse brigando com a mama. Por quê? Porque o que mantém o bebê no seio, o que mantém o bebê mamando é fluxo de leite, né? Ele quer leite, ele quer bastante fluxo. Então, quando você acaba fazendo essa pega, isso vai diminuindo o fluxo de leite, ele vai ficando mais irritado, ou às vezes, quando ainda bem no início, ele vai ficando sonolento e vai dormindo na mama, por exemplo. Então, mudar esse tipo de sustentação da mama é bem interessante, tá? Pode se pegar aqui em C, ó, distante da areola, tá bom? Porque é aqui na areola que o bebê vai fazer a pega. Então, se você tiver aqui, por exemplo, ó, né? O bebê já pode encostar ali no seu dedo, você já vai diminuir a área que o recém-nascido vai fazer a pega. Então, distante aqui um pouquinho da areola.
Outra forma de fazer a pega também, que facilita muito as mulheres que têm este mamilo mais plano e o mamilo mais invertido, é a técnica do sanduíche, tá? É pegar a mama em técnica do sanduíche. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Que nada mais é do que você diminuir essa distância da areola superior para a parte da areola inferior. Então, você diminui, é como se você estivesse fazendo uma prega, né, ó. Então, você vai fazer este sanduíche aqui, e isso pode ajudar o recém-nascido a pegar. Por exemplo, outros casos também que se beneficiam, né, dessa parte, dessa técnica, são as mulheres que apresentam a areola muito grande, né? E o recém-nascido, né? Geralmente com a boquinha bem pequena, então tem alguma dificuldade ali de fazer uma pega bem profunda, tá? Então, essa técnica aqui também do sanduíche, ó, vai ajudar. Do sanduíche é o seguinte, pra gente fazer corretamente, né? Pensem que o seu dedo, o dedo polegar que você vai, né, fazer o sanduíche e o indicador, ó. Então, o polegar vai ser o lábio superior do bebê e o indicador vai ser o lábio inferior do bebê. Por que isso, Gabi? É o seguinte, porque depois, quando você for posicionar o bebê, é interessante que esse sanduíche que você esteja fazendo, tá? Ó, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Lábio superior e lábio inferior, esteja no mesmo jeito que o bebê, tá? Por exemplo, eu tô colocando o bebê aqui, deixa eu pôr mais pra baixo. Se o bebê, ele está sentadinho, tá? Ó, se o bebê está sentadinho, o lábio superior dele vai estar aqui e o lábio inferior aqui. Então, eu posso fazer o sanduíche dessa maneira, ok? Agora, se o bebê está viradinho pra cá, vai mudar, tá bom? Então, eu preciso pegar a mama de outro jeito, por exemplo, assim, ó. Então, aqui o sanduíche, aqui se ele tiver de ladinho, tá? Então, isso que vai ajudar, porque se eu fizer assim e o bebê continuar de lado, não vai ajudar. Então, eu preciso tanto mudar a minha forma de pegar na mama, como mudar a forma de segurar o bebê. E o que vai me ajudar a lembrar o jeito certo é fazer essa associação. Então, aonde está o lábio superior do bebê, tá o meu dedo polegar. Aonde está o lábio inferior do bebê, está o indicador. E eu acabo, tá, fazendo esse sanduíche assim, assim, ou aqui quando o bebê tá na diagonal. Isso vai facilitar muito, 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 principalmente para quem tem mamilo mais invertido e mamilo plano. Você também pode fazer este movimento aqui, ó, de segurar a sua mama com uma pressão maior aqui em cima, ó, de novo, né, longe aqui da areola, e o seu mamilo, ele já vai ficar para cima, já vai ficar mais para cima, e isso também vai ajudar a fazer a pega, ok? Então, olha, só mudando o jeito de você oferecer para o bebê, já muda totalmente, tá? A sua forma de amamentar, pode ser muito mais prazerosa, tá? Com menos dor e desconforto para a mãe. Uma simples forma de pegar aqui na mama, tá? Outro ponto também. Deixa eu posicionar aqui. O recém-nascido, né? Em relação à posição do bebê. Tem várias formas, tá? Tem várias posições que o bebê pode ficar. Então, é importante, por exemplo, no início da amamentação, o bebê ele tem uma incoordenação maior, né? Então, ele não consegue controlar, não tem coordenação ali da cabeça, do pescoço, e a mãe, ela pode auxiliar nesse momento, trazendo um apoio, um suporte para o bebê, para que ele consiga fazer a pega de forma correta, tá? Então, quando a gente vai colocar o bebê para mamar, também de forma muito automática, né? Que é o jeito que a gente vê
desde sempre, a forma de pegar o bebê é dessa forma aqui tradicional, né? Ó, segurei o bebê aqui. Só que dessa forma, pelo menos no início, traz alguma dificuldade para a mãe, para ela posicionar o bebê no colo, né? Para ela posicionar o bebê na mama. Uma dessa forma, se você quer continuar, né, pegando da forma tradicional, né, o que pode auxiliar também é não deixar, ó, a cabeça do bebê no cotovelo. É trazer um pouquinho para o antebraço, tá? Para ele ficar mais reto, mais na direção da mama. O outro jeito também é você fazer um apoio com a outra mão e pegar de uma forma invertida, que a gente chama. Então, com a sua outra mão, você vai trazer um apoio para o bebê aqui, ó, na cabeça ou no pescocinho. E não é de forma, não precisa ser forte, é só um apoio, tá? Para que você consiga também movimentar o bebê. Porque na amamentação é importante que a mãe não se mova para cima do bebê, tá? Para que ela não vá lá para cima do bebê. Porque às vezes ela fica aqui querendo ajudar na pega, né, melhorar a pega, e aí ela vai ficando de forma errada, né, com a sua postura, vai trazendo dor, cansaço. Então, é importante a mãe estar bem posicionada e aí sim o bebê fazer toda essa movimentação para fazer a pega correta e nesse sentido, então, trazer um apoio aqui, ó, certo? Aqui na cabecinha também pode ajudar. Então, eu tô mostrando aqui por partes, tá? Mas logo a gente vai juntar tudo, tá? E quando eu falei aqui, por exemplo, né, de fazer o sanduíche ou de fazer uma pressão maior nessa parte superior da mama, para o mamilo levantar um pouquinho mais, é porque quando o bebê faz a pega profunda, né, o mamilo da mãe, ele vai lá numa zona de conforto que a gente chama. Então, ele precisa estar lá atrás. Como que chega lá, né? Eu quero que vocês façam aí para vocês encontrarem essa zona de conforto, tá? Então, aqui, ó, bem na parte anterior do nosso dente, ali atrás do nosso dente, tem algumas bolinhas no céu da boca, né? Passando a língua um pouquinho mais para trás, você tem o palato duro. Então, ele vai ficando liso, né? E uma parte dura. E se você chegar bem lá atrás, ele vai ficando mais macio, né? Mais mole. Então, essa partezinha, esse espaço entre o palato duro e o palato mole é o local ideal pro mamilo da mãe estar. Ok? Então, é ali que o bebê consegue fazer tanto a pressão positiva, a pressão negativa para extrair esse leite materno. É bem nesse espacinho. Então, se você conseguiu fazer aí, você já identificou esse espaço. E não precisa se preocupar, porque a partir do momento que ele faz essa pega, tá? O seu mamilo, ele é elástico e ele vai fazer esse aumento aí de tamanho, tá? Para chegar até lá e o recém-nascido conseguir fazer a extração de leite corretamente, tá bom? Bom, voltando aqui aos posicionamentos. Então, posicionamento do bebê agora, tá? A gente viu formas de pegar na mama, né, para oferecer. E agora a gente vai ver o posicionamento do recém-nascido. Como que ele pode ficar? Então, o bebê, ele pode ficar aqui na forma tradicional, né, como a gente viu. Posso fazer de forma invertida se eu tenho mais segurança, né? Se eu consigo trazer uma coordenação melhor para o bebê, eu posso segurar um pouquinho aqui na cabeça, um pouquinho aqui no pescoço, isso vai trazer apoio para o bebê. Eu posso pôr esse recém-nascido sentadinho, deixa eu vir mais para trás, acho que dá para mostrar, porque eu não consigo tirar os comentários ali. Então, eu vou vir aqui um pouquinho mais para trás, acho que vai dar para ver, né? Então, esse recém-nascido, ele pode ficar sentadinho no colo da mãe, desde logo após o parto, desde sempre, tá? Eu vou continuar fazendo esse apoio aqui, ó, esse apoio no pescocinho ou na cabeça e ele vai ficando sentadinho aqui.
Essa posição também muitas mães gostam de fazer e eu indico sempre, tá? Porque ela traz assim uma facilidade maior, tá, para fazer a pega nesse início. A mãe tem mais controle, né? Tem mais visão também da pega. Outra forma também, olha, vou mostrando aqui algumas, né? Porque são várias. E depois vou dizer para você aí, ó, acompanhando minha sobrinha que está aí, né? E depois eu vou dizer para você que o bebê ele vai fazer as próprias posições dele, né? Depois fica tudo automático, depois que flui, o bebê vai pegar na mama de todas as posições. Outra forma também nesse início, tá? É aqui, ó. Como pegar como se fosse aquela bola de futebol, né? Olha. Então o bebê ele vai ficando aqui na lateral. E nessa forma lateral é que eu mostrei pra vocês, ó. Que aqui a técnica de sanduíche eu vou ter que virar a minha mão também pra pegar assim, ó. Porque aí o lábio superior dele tá na lateral, tá bom? Ó, este é um exemplo de que eu teria que mudar aqui. Ó, então ele vai ficando aqui na lateral. Essa posição também, o pezinho do bebê fica encostado na cadeira, fica encostado na cabeceira. E isso traz uma segurança maior para ele, tá? Então, ter como que eu posso dizer? Esse limite, né? É interessante para o recém-nascido também. Dá para tentar mudar as posições mesmo depois do bebê um pouco mais velho? Dá sim, com certeza. Você vai se sentindo mais segura também. Por exemplo, amamentar deitada, né? Muitas mulheres têm insegurança em amamentar deitada, mas é possível totalmente. E a amamentação nessa posição deitada, ela ajuda nas mamadas noturnas, né? A mulher consegue descansar melhor. No pós-operatório, né, de cesárea, que a mulher não tem muita movimentação ou está sentindo muita dor, então também é uma alternativa, tá? E pode ir modificando as posições de uma mamada para outra, né? Às vezes, por exemplo, na mesma mamada, você muda de posição o bebê. Na mama direita, por exemplo, o bebê está mamando super bem, né? Aí você vai trocar ele de mama. E ele acaba. Por exemplo, na mama esquerda, ele não fica muito tempo, né? Não gosta muito da mama esquerda. Fica só na mama direita. Por quê? Porque às vezes você está pegando ele aqui na forma tradicional e na forma esquerda aqui também na tradicional. Mas se você mudar de posição na forma esquerda, colocar ele sentadinho, colocar ele lateralizado, também auxilia, tá? A ele pegar de outra maneira, a melhorar o fluxo de leite também e ele pegar as duas mamas, tá? Então, na mesma lada, você pode mudar de posição, não tem problema nenhum. Quando o bebê está muito sonolento, né? Você também retira ele do seio, muda ele de posição, pode ajudar também. E já que a gente entrou nesse assunto de retirar aqui do seio, vou falar antes que eu esqueça, tá? Uma forma, gente, de retirar o bebê do seio sem causar nenhuma dor para a mãe, nenhum desconforto, né? Diminuir essa pressão, porque quando o bebê faz a pega correta, é como se ele vedasse aqui, tá? Então ele faz uma pressão mesmo na mama. E se eu tento tirar ele do seio sem ele largar ou de uma forma muito brusca, isso pode acabar fazendo atrito aqui no mamilo, tá? E causar traumas também, né? Fissuras, por exemplo. Então, como que eu retiro essa pressão que o bebê tá fazendo? Eu vou colocar, né, o meu dedinho aqui, o seu dedo, entre as gengivas do bebê, tá? Então, aqui do ladinho, você vai vindo pelo ladinho, tá? E vai lá na gengiva do bebê e vai pôr o seu dedo ali, já vai quebrar um pouco dessa pressão, então vai facilitar a retirada do bebê do seio, tá bom? Deixa eu ver aqui um pouquinho dos comentários. Ó, amamentar deitada é vida
E quando a Manu era recém-nascido, um seio ela mamava sentada e o outro era na lateral. É isso mesmo. Então, a gente precisa, né, entender também esse comportamento do bebê, como ele se sente mais confortável. Até tem estudos que trazem que, conforme ele estava posicionado no útero, então ele pode ter um pequeno movimento para um lado, né, e um movimento maior para o outro. Então, a gente precisa identificar isso também, tá? Nesses posicionamentos. E a posição da mãe? Qual é a posição da mãe? A posição da mãe é a mais confortável, tá? Ela precisa estar o mais confortável possível, com apoio para as costas. Se ela gosta de estar sentada, se ela quer amamentar sentada, pode, tá? Então, com apoio, aqui pode ter apoio na lateral, pode ter apoio na almofada de amamentação, apoio para as costas. Se ela quiser amamentar deitada, então pode. E a outra posição também que a mãe pode se sentir confortável, e é muito boa, tá? Porque auxilia em todos os reflexos do bebê, em todos os reflexos do recém-nascido, é a posição reclinada. Então, eu não vou conseguir fazer certinho por causa da cadeira aqui, tá? Mas é como se você tivesse ali 45 graus, né, deitada na sua cama. Então, é um pouquinho para trás, assim, reclinada. Nesse caso, nessa posição, o bebê, ele vai ficar deitado assim no colo da mãe. Então, é muito interessante no pós-operatório, em que o bebê, ele, né, pode fazer já o contato pele a pele, então ele pode estar sem roupinha e já no contato aqui com a mãe. E ele vai utilizar todos os reflexos que ele tem para fazer essa pega correta, né? Então, ele vai estimular o olfato, ele vai sentir o cheiro da mãe, o cheiro do leite, vai estimular a boquinha dele para ele conseguir abrir, né? Já vai estimular a sucção. Ele tem um movimento, ele tem um reflexo também, né, de andar, vamos dizer assim, né? Aqueles vídeos caseiros que fazem na maternidade, né? No banho, olha, o bebê já está andando, né? Então, é um reflexo que o recém-nascido tem, justamente para ele conseguir chegar até o seio materno. Então, ele vai ali rastejando e vai chegando lá. Então, é muito interessante essa posição mais reclinada. E para mulheres, por exemplo, que tem uma produção de leite, um volume, né, grande de leite, essa posição ajuda também o recém-nascido a conseguir mamar com mais tranquilidade, né, não precisar fazer muito esforço, tá bom? Deixa eu tomar mais um golinho de água. Então, deixa eu só demonstrar para vocês aqui, rapidinho, juntando tudo isso que eu falei, né? Então, vamos imaginar que a mãe está na posição sentada, ela quer amamentar dessa maneira, e o bebê vai ficar na posição sentadinho. Então, aqui na lateral, né? As perninhas pode estar um pouquinho aberta, pode estar em posição fetal, como ele se sentir melhor. Os bracinhos abertos, né? Então, o bebê aqui no sentadinho. Como que eu vou oferecer a mama, ó? Então, eu posso fazer aqui o sanduíche, ó. Fazer o sanduíche. Lembrando que a mãe nunca vai fazer esse movimento aqui, nunca ela vai pro bebê, tá? Sempre a gente posiciona o bebê na mama. Então, eu vou fazer o sanduíche, ó. Imaginem que ele está lá sentadinho, né? Então, eu vou fazer o sanduíche aqui. E eu vou estimular o reflexo de busca do bebê, que vai fazer com que ele abra bem a boca. E a gente precisa dessa boca bem aberta, tá? Como que eu vou fazer isso? Passando, ó, o mamilo lá no nariz do bebê, no lábio inferior, na bochechinha. E não é um movimento assim, ó, devagar. Não. É um movimento rápido, tá bom? São toques que você vai fazer com o seu mamilo na boquinha do bebê para que esse reflexo seja estimulado. Quando o bebê abrir bem a boquinha, você vai encostar o queixo dele, ó. Você vai encostar o queixo dele aqui na mama
tá? É que aqui a minha mama didática e o meu bebê, eles não são compatíveis, né? Mas eu vou demonstrar aqui como você vai fazer, né? Então, ó, estimulou o bebê, ele abriu bem a boquinha, você vai encostar o queixo dele aqui, ó, na parte de baixo da sua mama, e você já vai perceber que ele vai fazer um movimento para trás, tá? É como se você estivesse bebendo água, a gente faz esse movimento aqui, ó. Você não bebe água assim, reto, né? Você bebe água, já dá uma viradinha. Então, o bebê, ele também vai pôr a cabecinha dele um pouquinho mais para trás. Ó, vai encostar o queixinho aqui, e aí você vai trazer ele pra cá, ó. É bem assim. Quando você coloca o queixinho dele aqui na mama, geralmente, tá? Geralmente, ele já põe a linguinha pra fora e aí você vai trazer ele aqui. Então, é este movimento, tá? O bebê, ele vai vir de baixo pra cima, de baixo pra cima. Certo? Alguma dúvida? Ficou clara essa demonstração? Vão. Isso aí, né? Qualquer dúvida, mandem aí, que a gente explica novamente, né? Mas basicamente isso, então a parte principal ali é esse desencadear esse reflexo do bebê para ele abrir bem a boquinha, certo? Então passando o mamilo aqui no nariz para ele sentir esse cheiro, né, da mãe, o cheiro do leite, encostar o queixinho na mama, tá? E aí ele já abre bem a boquinha, a linguinha para fora e faz esse encaixe de baixo para cima, tá bom? Então vamos lá. Certo? Bom, então, passando para outra parte. Gente, o básico que funciona, tá? Na amamentação, é muito importante, e aí eu tô falando de preparar a mama, mas após o parto, tá? Então, após o parto, antes de iniciar a hora da mamada, é muito importante você preparar a mama. Mas, Gabi, como que eu vou fazer isso, né? O preparar a mama quer dizer fazer uma massagem, fazer uma ordenha, né? Iniciar esse processo de estímulo da mama. Fica muito mais fácil do recém-nascido sugar. Principalmente se você já está, por exemplo, na fase de apojadura e a sua mama está mais endurecida, porque tem muita produção de leite ali. O seu organismo ainda não regulou, né? Ou ele ainda não sabe o quanto que aquele bebê vai mamar, então ele acaba produzindo além, né, a mais, e aí a mama fica mais engurgitada, fica mais cheia. Então, como que eu faço essa massagem? Essa parte aqui é a parte inicial, tá bom? E você já pode fazer isso logo após o parto, lá na maternidade você já pode fazer isso. Porque assim, às vezes eu acompanho, né, as mães que chegam no domicílio e até mesmo por um comportamento assim, nosso mesmo, né? A gente acaba não tocando na mama, não sentindo a nossa mama, e aí o recém-nascido não pegou, né? Teve alguma dificuldade, então não vai mexendo, não vai movimentando, não vai fazendo massagem, e isso vai trazendo. Vai impactando de forma negativa, tá? Para a descida desse leite, por exemplo. Então, é importante que você já, né, logo após o parto, já faça essas massagens, né, já sinta a sua mama, então não tem problema nenhum. Você pode fazer aqui, ó, pegar os seus 2 dedinhos, né, fazer movimentos circulares aqui na areola, em toda a base da mama. Se a sua mama tá muito dolorida, você pode pegar aqui, ó, a palma da sua mão e fazer assim, tá? Movimentos dessa maneira, vai auxiliar. E a ordenha, como que eu vou fazer a ordenha? Ó, polegar e indicador, eu vou fazer esse movimento. Não é lá no bico do peito, tá? E não é nem esfregando assim, não. É fazendo movimentos assim. Aperto, solto, aperto, solto. E eu vou fazer um movimento em direção ao seu tórax, Então você vai fazer um movimento para trás e vai apertar. Movimento para trás e apertar.
ok? Então, essa é a massagem à ordenha e você já pode ir fazendo isso para facilitar a pega do bebê, para estimular também a descida do leite. Então, isso é bem importante para você fazer, tá? E tem um destaque lá no perfil que passa, que está os passo a passo, né, dessa massagem, dessa ordenha. Então, é só acompanhar lá no perfil também para essas e mais dicas, né, várias dicas para amamentar, ok? Vamos finalizando aqui hoje. Então, outro ponto para a gente finalizar hoje, falando um pouquinho além, né, da pega, do posicionamento, é justamente para a gente entender o comportamento do bebê, como que acontece a nossa produção de leite, para que a mulher se sinta mais segura, para que a amamentação seja de uma forma mais efetiva, mais leve, né? Então, tudo isso que eu tô falando é com esse objetivo, tá? É para fazer com que a amamentação seja mais leve e que a mãe se sinta mais segura para amamentar. E quando eu falo isso, então é importante a gente entender o comportamento do recém-nascido após o parto. Para a pojadura, né, o que favorece, por exemplo, a descida do leite, logo após o parto, né, é o contato pele a pele, é o estímulo, seja por ordenha, seja pelo o bebê próximo a você, é você se sentir liberando, né, toda essa ocitocina, você se sentindo confiante, é você se sentindo segura, tá bom? Então tudo isso vai ajudar você se sentindo assim um bem-estar, vai ajudar na descida do leite. Mas às vezes o comportamento do recém-nascido ele traz alguma insegurança para a mãe, no sentido que está chorando, né? Toda hora, está querendo ficar no seio toda hora. Então, é importante a gente entender que o recém-nascido, e eu gosto de falar sempre isso, ele está pronto para nascer. Ele fala que ele está pronto para nascer, mas, fala, né, sentido aí figurado, mas ele está pronto para nascer, só que ele não está pronto para viver aqui fora, tá? Tem uma teoria que chama de esterogestação. Então, que o recém-nascido ele deveria ficar mais um trimestre na barriga da mãe para o seu completo desenvolvimento, né? Mas ele, então, não passaria pelo canal de parto. Então, ele acaba nascendo um pouco antes e nesses 3 meses, nesse outro trimestre, aqui fora, ele vai precisar de muito toque, de muito carinho, de muito apego, nós precisamos, né, prover essa segurança para ele. Então, às vezes o comportamento do bebê pode trazer insegurança para a mãe no sentido que que ele pode chorar um pouco mais, que ele pode querer ficar muito no colo, tá? E a gente entender, compreender que isso faz parte do desenvolvimento dele é, assim, uma virada de chave, né, para essa amamentação também ser mais leve, ok? Então, essa esterogestação, como que eu posso dar mais segurança, né? Promover essa segurança para o bebê. Então, são 5 passos, tá? O primeiro é deixar o bebê embrulhadinho. Então, tem recém-nascidos que às vezes não gosta, né? Mas a maioria gosta de ficar apertadinho, porque era assim que ele ficava lá dentro do útero. Então, nessa teoria da esterogestação, é como se a gente recriasse o ambiente que ele estava lá dentro do útero. Então, é deixar o bebê embrulhadinho, né, no cueiro, fazer o pacotinho, o charutinho. Depois disso, você vai, lateralizar o bebê, tá? Porque às vezes a gente quer segurar o bebê dessa maneira, né? E quer segurar aqui, mas o bebê ele gosta de ficar de bruços assim no colo, de lateralizado, né? Eu lembro muito quando eu supervisionava os estágios e no banho mesmo o bebê chorava bastante, né? Na hora de tirar a roupinha para pesar também chorava bastante e eu sempre falava, né? Vira ele de ladinho, vira ele de bruços,
ele parava de chorar na hora, né? E os alunos ficavam assim, meu Deus, como que isso acontece? Mas é compreender o comportamento do bebê, né? É entender como ele se sente mais seguro, como ele gosta mais de ficar. E você vai entendendo isso, né, ali na rotina, no dia a dia com o seu bebê. Então, é lateralizando, ele está embrulhadinho, né? Vamos supor que ele está embrulhadinho aqui, ó, bem organizadinho, e você lateraliza ele. Depois, o próximo passo é você fazer o barulho, tá? Tem recém-nascido, e a maioria, vou dizer, que não precisa de um ambiente calmo, de um ambiente sem barulho para ele dormir, para ele ficar calmo. Porque lá dentro do útero, o barulho era muito grande, né? Era muito alto. O barulho ali do cordão umbilical, ele ouvia os batimentos da mãe. Então, até mesmo pelo contato pele a pele, né? É este som que faz também o bebê se acalmar. Então, ele está lateralizado e você vai fazer o shh bem forte, né? E bem alto, próximo ao bebê. Então, não é aquele shh que às vezes a gente faz quietinho, né? E fica batendo aqui no bebê. Shh. Não, é um shh mais alto, tá bom? Próximo ao bebê para ele conseguir ouvir. Depois disso, você vai balançar ele, ok? Então, você vai fazer, assim, movimentos ritmados, porque dentro da barriga da mãe, conforme você vai, né, conforme você ia andando, caminhando, fazendo as suas atividades, ele ia balançando, né? Então, ele gosta desse movimento, é isso que ele está acostumado. E o próximo passo, então, é fazer ele sugar de alguma forma, tá? Ele pode sugar, por exemplo, às vezes a mão, né, que está próxima, ou você pode colocar ele no seio para amamentar, e isso vai acalmar o bebê, tá bom? E é uma forma também da gente acalmar o recém-nascido sem utilizar, por exemplo, a chupeta, né? Se a mulher não quer utilizar a chupeta, nós temos também essas outras formas de acalmar o bebê a partir do momento que a gente vai conhecendo o comportamento dele, tá bom? Pessoal, então finalizamos essa live hoje, essa masterclass. Quero deixar aí como última mensagem, né, a importância de se preparar na gestação para amamentar. Também que cada gota importa, ok? Então, cada gota vale ouro e quero agradecer então a presença de todos que ficaram até agora, né? Aí já passamos 1 hora falando sobre posicionamento, sobre amamentação. E me acompanhem lá no perfil, aqui no Instagram, para mais dicas, né? Então aí todo dia nos stories eu vou colocando algumas dicas e também a gente vai tirando as dúvidas e trazendo uma amamentação aí mais efetiva e mais segura, tá bom? Obrigada, boa noite!